Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora a prova de matemática do concurso para analista de sistemas e demais cargos de nível superior da Prefeitura de Montes Claros, que aconteceu no turno da tarde do dia 25 de agosto de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11, e que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: Isabel vende doces por encomenda. Ela recebeu um pedido para preparar 40 doces, entre pães de mel e palhas italianas. Isabel vende cada pão de mel por R$ 5 e cada palha italiana por R$ 3. De modo que o pedido desse cliente ficou por R$ 170. Nesse pedido, Isabel vendeu qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que ela vende aqui, doces por encomenda. E ela recebeu esse pedido para preparar aqui, 40 doces, entre pães de mel e palhas italianas. Então, se a gente somar a quantidade de pães de mel que ela produziu, que eu vou chamar aqui, de PM, com a quantidade de palhas italianas que ela produziu, que eu vou chamar de PI, isso tem que dar o total de doces que ela preparou aqui, que ela produziu, que são 40 doces. Então, repare, conseguimos montar aqui, esta equação. A quantidade de pães de mel mais a quantidade de palhas italianas tem que dar o total preparado aqui, que é 40. Por outro lado, ele também informou que a Isabel ela vende cada pão de mel por R$ 5 e cada palha italiana por R$ 3, de maneira que o pedido desse cliente ficou por R$ 170. Portanto, se a gente pegar a quantidade de pão de mel que ela preparou aqui, que nós estamos chamando de PM, e multiplicar pelo valor de cada um desses doces aqui, que é R$ 5, somar com a quantidade de palha italiana, que a gente está chamando de PI, multiplicar pelo preço de cada palha italiana, que é R$ 3. Isso aqui tem que dar o valor total do pedido, que foi R$ 170. Chegamos nessa outra equação. Então, observe, nós ficamos aqui com duas equações. E nós temos duas incógnitas. E a questão é que a gente determine o quê? Repare, a questão está dizendo assim, nesse pedido Isabel vendeu qual dessas alternativas aqui? Todas as alternativas estão falando aqui, em pães de mel. Então, o que nós queremos determinar foi quantos pães de mel que a Isabel preparou. Então, a gente quer encontrar aqui o valor dessa incógnita PM. Se nós queremos encontrar o valor dessa incógnita PM, então nós vamos pegar aqui, nesta equação, vamos isolar aqui, essa incógnita PI. Então, eu vou pegar esse valor do PM aqui e vai passar aqui para o segundo membro. Então, PI vai ser igual, passando o PM para lá, vai ficar 40 menos PM. Pronto, agora que eu isolei PI, eu vou pegar o valor desse PI e a gente vai substituir nessa segunda equação. Então aqui, no lugar do PI, a gente vai escrever isso aqui, 40 menos PM. Assim nós vamos ter aqui, PM vezes 5 vai ficar 5PM. E aqui vai ficar 40 menos PM vezes 3. Que é mais corrente escrever 3 vezes 40 menos PM. E isso é igual a 170. E aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse 3 aqui, e multiplicar todo mundo aqui dentro desses parênteses. Portanto, aqui vai ficar 5PM, mais 3 aqui vezes 40 vai ficar 120, mais 3 vezes menos PM vai ficar menos 3PM, e isso é igual a 170. Vamos juntar os termos semelhantes aqui, 5PM menos 3M menos 3PM, aqui vai ficar 2PM. Então, 5PM menos 3PM vai ficar 2PM. E vamos pegar 120 e a gente vai passar aqui para o segundo membro. Então, vai ficar 170 menos 120, isso aqui vai ficar 50.
Assim, PM, que é a quantidade de pães de mel que a Isabel preparou, vai ser 2 está multiplicando, a gente passa dividindo 50 por 2, então PM é igual a 25. Então, nesse pedido, a Isabel preparou aqui, 25 pães de mel, e essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 simples. A questão diz assim: uma pessoa precisou fazer uma viagem de carro e, para isso, manteve velocidade média de 80 km por hora, levando 2 horas e meia para chegar ao seu destino. Na próxima semana, ela precisará fazer a mesma viagem, percorrendo a mesma distância, mas gostaria de chegar em 2 horas. Para cumprir seu objetivo, qual deve ser a velocidade média dessa pessoa na próxima viagem? Bom, pessoal, veja que o texto está falando que essa pessoa precisou fazer esta viagem de carro e, para isso, ela manteve essa velocidade média aqui, de 80 km por hora e gastou aqui, 2 horas e meia para chegar ao seu destino. Então, aí falou que na próxima semana ela vai precisar fazer a mesma viagem, percorrendo a mesma distância, só que ela gostaria de chegar agora em 2 horas. Então, para cumprir esse objetivo, ele quer saber qual deve ser a velocidade média dessa pessoa na próxima viagem. Então, observe, com essa velocidade aqui, de 80 km por hora, essa pessoa gastou 2 horas e meia. Nessa próxima viagem, ela quer gastar 2 horas. Para ela poder gastar 2 horas, qual deve ser essa velocidade média dela? Eu não sei, então vou falar que vai ser uma velocidade X qualquer. Perceba que nós temos aqui, uma, duas grandezas. Então a gente tem aqui uma regra de 3 simples. Bom, agora a gente precisa saber se essas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente pega essa grandeza, onde nós colocamos a letra X, a incógnita X, a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui, para baixo. E vou comparar essa outra grandeza tempo aqui, em relação a essa grandeza velocidade. Para a gente saber se essa grandeza tempo, em relação a essa grandeza velocidade, se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, observe, com essa velocidade de 80 km por hora, eu gastei 2 horas e meia para fazer esse percurso. Mas se eu quero chegar com menos tempo, eu quero chegar aqui com 2 horas, eu vou ter que aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Então, observe, com essa velocidade de 80 km por hora, eu gastei 2 horas e meia para chegar no meu destino. Mas se eu quero chegar mais rápido, eu quero gastar menos tempo, eu vou ter que aumentar a velocidade. Então perceba, nós diminuímos aqui o tempo, mas tivemos que aumentar a velocidade. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza tempo, em relação a essa grandeza velocidade, ela é inversamente proporcional. Então agora que a gente já identificou que essa grandeza é inversamente proporcional a essa, dessa vez a gente multiplica em linha. Pessoal, se fosse diretamente proporcional, a gente multiplicaria em cruz. Mas como é inversamente proporcional, a gente vai multiplicar isso aqui em linha. Vai ser x vezes 2 vai dar 2x, que é igual a 80 vezes 2,5. Fazendo essas continhas aí, multiplicando 80 por 2,5, a gente chega em 200. Assim, para a gente achar o valor do x, que é o que nós estamos querendo aqui, é só pegar esse 2, está multiplicando e passa dividindo. E dividindo aqui, 200 por 2, então x vai ser igual a 100. Assim, com essa velocidade aumentada agora para 100 km por hora, eu vou chegar no meu destino em 2 horas. Então, para cumprir seu objetivo, qual deve ser a velocidade média dessa pessoa na próxima viagem? Deverá ser de 100 km por hora? E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou de combinação simples.
A questão diz assim: uma empresa está montando um comitê de ética que inicialmente deverá ser composto por 2 mulheres e 2 homens. Inscreveram-se para participar do comitê 5 mulheres e 3 homens, de modo que o comitê será formado por sorteio. De quantas maneiras diferentes é possível formar esse comitê, considerando todos os inscritos? Bom, pessoal, veja que o texto está falando que essa empresa está montando esse comitê de ética, que inicialmente deverá ser composto aqui, por 2 mulheres e 2 homens. O texto informou que inscreveram para participar desse comitê 5 mulheres e 3 homens, de modo que esse comitê vai ser formado aqui, por sorteio. Aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes que é possível formar esse comitê, considerando todos esses inscritos. Pessoal, perceba que nós temos aqui uma questão que envolve contagem, é um problema de contagem. Problemas de contagem, a gente vai ter que utilizar alguma das técnicas de contagem, que são a permutação, o arranjo ou a combinação. Então nós temos 3 técnicas de contagem: permutação, arranjo e combinação. Qual das 3 que a gente vai utilizar? Bom, nós devemos utilizar a permutação quando a gente for trabalhar com todos os elementos do conjunto. Observe, o nosso conjunto de mulheres aqui é formado por 5 pessoas que se inscreveram, são 5 mulheres, mas nós não vamos usar todas, a gente só vai utilizar aqui 2, a mesma coisa com os homens. Nós temos 3 homens aqui que se inscreveram, mas nós não vamos utilizar todos, a gente vai utilizar apenas 2. Então observe, eu não vou usar todos. Se eu não vou usar todos, então a gente pode eliminar aqui a permutação. Então não é permutação. Se não é permutação, deve ser um arranjo ou combinação. E agora, qual dos 2 que a gente vai utilizar? Vai ser o arranjo ou vai ser a combinação? Para a gente saber se é arranjo ou combinação, a gente faz um teste. Por exemplo, aqui com as mulheres. Se eu formar um grupo aqui, formado por 2 mulheres, que pode ser, por exemplo, aqui, a Ana e a Beatriz. Vamos mudar a ordem desse grupo. Se eu mudar a ordem aqui, eu vou ter um grupo formado por Beatriz e Ana. Observe, sempre que você muda a ordem e se alterar a ordem, começou com letra A de arranjo. Mas se não mudou a ordem, você mudou a ordem, mas não alterou, então não começou com letra A. Se não começou com letra A, então não vai ser arranjo, vai ser uma combinação. Então repare esse grupo aqui, formado por Ana e Beatriz. Ao mudar a ordem, nós formamos esse grupo, formado por Beatriz e Ana. Esse grupo de Ana e Beatriz, ele é igual ou é diferente a esse grupo aqui, formado por Beatriz e Ana? Perceba, esse grupo e esse grupo aqui é o mesmo grupo. Ana e Beatriz, ou Beatriz e Ana, é o mesmo grupo. Assim, repare, nós mudamos a ordem, mas não alterou na formação do grupo. Se não alterou, não começou com letra A. Portanto, não é arranjo. Isso, então, vai ser uma combinação. Dessa forma, para escolher essas 2 mulheres aqui, desse grupo de 5 mulheres, a gente vai ter que usar aqui uma combinação. Da mesma forma, para a gente escolher aqui 2 homens desse grupo de 3 homens, a gente também vai usar uma combinação. E observe, o nosso grupo precisa ter tanto mulher e também homens. Então, o nosso grupo precisa ter mulher e homens. Vamos lembrar da regrinha do e e do ou. Sempre que é e, a gente multiplica, e quando é ou, a gente soma. Nesse caso aqui, é e. Se é e, então a gente vai multiplicar esses resultados. Então perceba que para escolher essas 2 mulheres, isso aqui vai ser uma combinação do total de mulheres que a gente tem, que é 5, e nós precisamos escolher aqui 2 mulheres. Aqui é a mesma coisa, para escolher esses 2 homens vai ser uma combinação do total de homens que a gente tem, que são 3, mas precisamos escolher 2. Então nós vamos calcular essas 2 combinações. Vamos recordar aqui da fórmula das combinações simples de n elementos tomados PAP. A fórmula de n elementos tomados PAP é dado por n fatorial
sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. A gente precisa calcular aqui essas duas combinações. Vamos escrever aqui, ó, a combinação de 5, 2 a 2 e a combinação de 3, 2 a 2. Vamos começar calculando essa primeira combinação aqui, ó, de 5, 2 a 2. Aplicando aqui essa forma, eu vou colocar aqui, ó, traço de fração. Aqui na parte sim eu vou colocar esse 5 aqui, ó, veja, é o N fatorial. Meu N aqui é 5 e o P aqui é 2. Então, 5 fatorial. E aqui embaixo eu vou colocar P fatorial. Portanto, aqui, ó, 2 fatorial. Vezes N menos P fatorial. Vezes N menos P fatorial. Portanto, aqui vai ficar, ó, 5 menos 2 vezes 3 fatorial. Agora aqui, para poder facilitar as nossas contas, eu vou decrescer esse 5 aqui até o maior que a gente tem aqui no denominador. O maior que eu tenho aqui é 3 fatorial. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. Vamos decrescer o 5 aqui até esse 3 para a gente poder cancelar aqui, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei no 3 aqui, eu vou colocar fatorial. Esse 2 fatorial aqui a gente desenvolve. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Vezes 3 fatorial a gente deixa eu poder cancelar com esse aqui, ó. 3 fatorial com 3 fatorial. Também vai dar para simplificar aqui, ó. 4 com 2 aqui sobra 2. 5 vezes 2, 10. Então, essa combinação de 5, 2 a 2 aqui deu 10. Então, eu já sei que essa combinação aqui, ó, foi 10. Agora, eu preciso calcular essa outra combinação. Essa combinação 3 vezes 2. Aqui nós vamos colocar traço de fração. Esse 3 a gente coloca aqui em cima 3 fatorial. Esse 2 vem aqui para baixo 2 fatorial vezes N menos P fatorial. Então, 3 menos 2 vezes 1 fatorial. Nesse caso que a gente nem precisa decrescer, a gente pode fazer essas continhas mesmo, que são contas pequenas. Então aqui vai ficar traço de fração. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. 1 fatorial é 1. Aqui é uma conta fácil. 2 vezes 1 aqui, ó, vai dar 2. E 6 dividido por 2 aqui vai dar 3. Portanto, essa combinação de 3, 2 a 2 deu 3. Então, essa combinação 3, 2 a 2 aqui deu 3. Como é esse resultado vezes esse daqui, então 10 vezes 3, a gente tem 30. Portanto, de quantas maneiras diferentes é possível formar esse comitê, considerando todos esses inscritos, de 30 maneiras diferentes. E essa resposta eu tenho aqui na letra D. Show de bola, foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi mais uma questão que tratou de regra de 3 simples. A questão diz assim: uma impressora leva 5 minutos para imprimir 80 páginas coloridas, sendo que cada página leva o mesmo tempo de impressão. Para imprimir 320 páginas coloridas, essa impressora levaria qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que essa impressora leva aqui, ó, 5 minutos para imprimir 80 páginas coloridas. Aí quer saber, para imprimir agora 320 páginas, ela vai gastar aqui, ó, quanto tempo? Eu não sei, então eu vou falar que aqui vai ser X minutos. Perceba que nós temos aqui, ó, duas grandezas envolvidas, então a gente tem uma regra de 3 simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é sempre verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente pega essa grandeza onde a gente colocou a letra X, a incógnita X, a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha tanto faz, ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui, ó, para baixo. E vou comparar essa outra grandeza aqui com essa grandeza tempo para a gente saber se ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional a ela. Então, observe, para imprimir aqui, ó, 80 páginas, a gente gasta 5 minutos. Para imprimir uma quantidade maior de páginas, para imprimir agora 320 páginas, eu vou gastar mais minutos ou menos minutos? Então, observe, para imprimir 80 páginas, eu gasto 5 minutos. Para imprimir uma quantidade maior de páginas, para imprimir 320 páginas, eu vou gastar mais tempo, eu vou gastar mais minutos. Então perceba, dessa vez a gente aumentou a quantidade de páginas e também a gente teve que aumentar o tempo. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha.
Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza páginas, em relação a essa grandeza tempo, ela é diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, dessa vez a gente multiplica em cruz. Observe, é diretamente proporcional. Então a gente multiplica isso aqui em cruz. Então vai ficar 80 vezes x, 80x, que é igual a 5 vezes 320. E 5 vezes 320, isso aqui vai dar 1.600. Assim, para achar o valor do x, que é o que nós estamos querendo aqui, basta pegar esse 80 que está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. E dividindo 1.600 por 80, a gente conta que x vai dar 20. 20 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando aqui o tempo em minutos, então vai gastar 20 minutos para imprimir essas 320 páginas. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área. A questão diz assim: um comerciante deseja construir um galpão para armazenar os produtos de sua loja. O galpão deverá ter área de 144 metros quadrados. E o comerciante precisa que o galpão tenha forma quadrangular. Para atender a essas condições, o galpão deverá ser construído com lado medindo qual desses daqui? Bom, veja que o texto informou que esse galpão precisa ter essa área aqui de 144 metros quadrados. E que o comerciante precisa que esse galpão tenha forma quadrangular. Então tem a forma aqui de um quadrado. Então vamos marcar aqui um quadrado para representar esse galpão. Diz que a área do galpão precisa ser de 144 metros quadrados. E a questão que a gente determina aqui, qual deve ser a medida do lado desse galpão. Como ele tem a forma de um quadrado, a gente sabe que um quadrado, todos os lados são iguais. Então se eu falar que esse lado aqui mede L, esse também mede L, esse também é L e esse também é L. Como ele deu para a gente a área do galpão aqui, que vai ser a área desse quadrado, a gente sabe que a área de um quadrado é dado pelo lado ao quadrado. Então o lado ao quadrado aqui tem que ser igual à área que foi dada, que é 144. Para a gente achar a medida desse lado L, operação inversa exponenciação é a radiciação. Então L vai ser a raiz quadrada de 144. E qual é a raiz quadrada de 144? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? Esse número é 12. Assim, o lado desse galpão deve medir 12 metros. E essa resposta tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma questão bem fácil, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de análise de gráfico. A questão diz assim: o Brasil voltou ao grupo das maiores economias do mundo depois de registrar um crescimento de 2,9% no Produto Interno Bruto, o PIB do ano de 2023. O gráfico a seguir apresenta a evolução do PIB brasileiro ano a ano de 2011 a 2023. De acordo com o gráfico, no período apresentado, o ano com menor evolução do PIB com relação ao ano anterior foi qual desses daqui? E aqui observe, ele colocou para a gente esse gráfico indicando aqui a evolução do PIB ano a ano aqui, em termos percentuais. Então repare, colocou aqui do ano de 2011 até 2023. Então aqui ano a ano, cada um dos anos aqui até chegar em 2023. E ele quer saber qual foi o ano com menor evolução do PIB, mas com relação ao ano anterior. Então observe, aqui nós temos queda, aqui nós temos crescimento, tivemos queda aqui foi crescimento também, crescimento, queda, crescimento, queda e caiu um pouquinho aqui também. Como nós queremos saber qual foi o ano com a menor evolução do PIB com relação ao ano anterior, nós vamos verificar qual foi o ano que teve a maior queda, o ano com a menor evolução. O ano aqui comparado com o ano anterior teve a maior queda. Então a gente precisa olhar aqui no gráfico onde tivemos as quedas. Veja que aqui, do ano 2011 para 2012, notem, aqui nós tivemos esta queda. Aqui já foi um crescimento. Aqui, de 2013 para 2014, aqui também a gente teve queda.
Aqui de 2014 para 2015, aqui também foi queda. Já aqui de 2015 para 2016 foi crescimento, aqui também foi crescimento, aqui também crescimento. Agora aqui, ó, de 2018 para 2019, aqui também queda. Aqui também 2019 para 2020, aqui também foi queda. Aqui foi crescimento, aqui também foi queda, e aqui também nós tivemos uma pequena queda. Então, como nós queremos saber qual foi o ano com a menor evolução do PIB com relação ao ano anterior, nós vamos verificar onde foi que a gente teve aqui a maior queda. Então veja, de 2011 aqui, ó, para 2012, de quanto foi essa queda? Estava em 4 pontos percentuais, caiu para 1,9. De quanto foi essa queda? Então, fazendo as continhas aqui, ó, 4 menos 1,9, a queda aqui foi de 2,1 pontos percentuais. Então, 2,1 pontos percentuais. E aqui, ó, de 3 para meio, de quanto foi essa queda? 3 menos meio aqui, a queda foi de 2,5 pontos percentuais. Agora esse aqui, ó, de meio para menos 3,5. De quanto foi essa queda? Meio menos meio é 3,5. Então, meio menos 3,5. Pegando esse número, tirando esse, a queda aqui, ó, foi de 4 pontos percentuais. Aqui já foi crescimento. Aqui foi crescimento, crescimento agora aqui, de 1,8 aqui para 1,2. De quanto foi essa queda? 1,8 menos 1,2, a queda aqui foi de 0,6 pontos percentuais. Agora aqui, ó, de 1,2 para menos 3,3. É 1,2 menos 3,3. Pegando esse número, tirando esse, então a queda dessa vez aqui, ó, foi de 4,5 pontos percentuais. 1,2 menos 4,5, a gente chega em menos 3,3. Agora, da esse aqui, ó, para esse aqui já teve um crescimento. Agora aqui, de 4,8 para 3, a queda foi de quanto? 4,8 menos 3, aqui a queda foi de 1,8. E esse aqui, ó, 3 para 2,9. Aqui teve uma queda pequena, essa queda foi de 0,1 pontos percentuais. Então, entre todos esses aqui, onde a gente teve a maior queda? Veja, aqui foi 4 e aqui foi 4,5. Então, repare, a maior queda que teve aqui, ó, foi nesse ano aqui, ó, de 2020. Comparando 2020 com o ano anterior aqui, foi onde a gente teve a maior queda. Aqui foi de 4,5 pontos percentuais, maior do que essa aqui de 2015. Então, o ano com menor evolução do PIB com relação ao ano anterior foi onde teve a maior queda. A maior queda foi aqui, ó, 4,5 pontos percentuais, que aconteceu no ano de 2020. Então, o ano com menor evolução do PIB com relação ao ano anterior aqui foi o ano de 2020. Portanto, eu considero que a resposta correta vai estar aqui na letra D. No entanto, pessoal, no gabarito oficial está marcando aqui, ó, que foi a letra C, no ano de 2015. Mas analise aí para você ver. No ano de 2015, essa queda aqui, ó, foi de 4 pontos. Agora, repare no ano 2020. Se eu comparar com o ano anterior, 2020, comparando com o ano anterior aqui, ó, que é 2019, a queda foi de 4,5. Esse aqui foi maior do que esse. 2015, comparado aqui com 2014, a queda foi de 4 pontos. Essa queda foi maior do que essa. Então, o ano com menor evolução do PIB com relação ao ano anterior, no meu entendimento aqui, está sendo o ano de 2020 e não o ano de 2015, conforme está sendo marcado pelo gabarito oficial. Mas observe aí, analise essa questão e me conta aí nos comentários o que vocês acharam. No meu entendimento, a resposta tem que ser a letra D, tem que ser o ano de 2020. Mas o gabarito oficial está marcando que tem que ser 2015, letra C. Mas me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa questão, beleza? Questão 17, pessoal, foi mais uma questão que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: Jorge vende pastéis em uma feira, cada pastel ao preço de R$6. No último fim de semana, Jorge trabalhou no sábado e domingo. No domingo, ele vendeu 60 pastéis a mais do que no sábado, e com isso, obteve uma arrecadação no domingo de R$1.020.
Quantos pastéis Jorge vendeu no sábado? Bom, veja que o texto está informando aqui que no domingo ele vendeu 60 pastéis a mais do que no sábado. Então, o número de pastéis que ele vendeu no domingo, que eu vou chamar de D, foi 60 pastéis a mais do que no sábado. Portanto, o número de pastéis que ele vendeu no domingo foi igual ao número de pastéis que ele vendeu no sábado, que eu vou chamar de S, mais 60 pastéis. Foi 60 pastéis a mais aqui do que no sábado. Repare que nós chegamos aqui nesta equação. Mas também informou para a gente que com isso ele obteve uma arrecadação no domingo de 1.020 pastéis. Então, se a gente pegar a quantidade de pastéis que ele vendeu aqui no domingo, que é D, multiplicar pelo preço de cada pastel, que é R$ 6, isso tem que dar a arrecadação dele no domingo, que foi de R$ 1.020. Chegamos nessa outra equação. Aqui está fácil para a gente poder achar o valor desse D. É só pegar o 6 que está multiplicando aqui, a gente passa para cá dividindo. E fazendo as continhas aí, dividindo 1.020 aqui por 6, a gente conta que D é 170. Assim, o número de pastéis que ele vendeu no domingo foi 170. Como eu já sei o valor da incógnita D, a gente pega e substitui aqui nessa equação. Então, aqui no lugar do D, a gente coloca 170, que é igual a S mais 60. Agora, só pegar esse 60 e passar aqui para o primeiro membro, que vai ficar 170. Menos 60, que vai dar 110, que é igual a S. Se 110 é igual a S, então S é igual a 110. Portanto, o número de pastéis que o Jorge vendeu no sábado foram 110 pastéis. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de probabilidade. A questão diz assim: Mário está participando do sorteio de um aparelho celular. Para o sorteio foram vendidos números de 1 a 100 e apenas um deles será sorteado. Para aumentar suas chances de ganhar, Mário comprou todos os números pares entre 5 e 25. A probabilidade de que Mário ganhe o sorteio é de qual desses daqui? Bom, veja que a questão que a gente calcula aqui é qual que é a probabilidade de que Mário ganhe esse sorteio. Probabilidade a gente sabe que são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Casos possíveis são todos os números que foram vendidos aqui. Repare, o texto informou que foram vendidos números aqui de 1 a 100. Então, os casos possíveis aqui são os 100 números que foram vendidos. Então, casos possíveis são 100. Agora, os casos favoráveis é aquilo que a gente quer. E o que a gente quer? A gente quer que o Mário ganhe o sorteio. Mas o texto também informou que para aumentar as suas chances de ganhar, Mário comprou todos os números pares entre 5 e 25. Se ele comprou todos os números pares entre 5 e 25, quais são esses números pares entre 5 e 25? Esses números são 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Então, quantos são os números pares que nós temos aqui? Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números pares que o Mário comprou. Então, os casos favoráveis, ou seja, as chances de Mário aqui são essas 10 chances nesse total de 100. Assim, a probabilidade vai ser de 10 em 100 e essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de coordenadas cartesianas. A questão diz assim: Miguel está construindo um logotipo para um trabalho acadêmico do seu curso. Ele começa construindo um quadrado de lado 10. E exatamente no ponto que representa o centro do quadrado, Miguel deverá inserir o símbolo principal escolhido para o logotipo. A imagem a seguir apresenta o quadrado construído por Miguel no software gráfico que ele está utilizando. No plano cartesiano apresentado, o símbolo principal do logotipo deverá ser inserido no ponto qual desses daqui. E aqui ele colocou essa figura indicando para a gente esse quadrado que foi construído sobre esse plano cartesiano. Informou que é um quadrado aqui de lado 10. Então, de fato, esse aqui vai ser um quadrado aqui onde a medida desse lado aqui é 10.
Observe que de acordo com o nosso plano cartesiano, vai aqui ó, de 2 até 12. De 2 até 12, então de fato esse lado do quadrado aqui eu tenho que medir 10. Como é um quadrado, todos os lados devem medir 10. Ele informou que exatamente no ponto que representa o centro do quadrado, Miguel vai inserir o símbolo principal escolhido para o logotipo. Bom, o ponto onde representa o centro do quadrado. Veja, o centro do quadrado vai ser no ponto médio de seus lados. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse lado aqui, se eu traçar aqui, ó, uma linha que vai indicar que é o ponto médio desses lados. Nesses outros dois lados, se eu traçar essa outra linha, esse ponto aqui ó, vai estar exatamente no centro do quadrado. E quais são as coordenadas desse ponto? O x aqui é quanto? O x aqui é 2. E o y aqui vale quanto? O y vale 7. Assim, as coordenadas desse ponto serão 2 e 7. A alternativa correta, letra D. Show de bola! Essa foi mais uma questão bem fácil, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20, e que tratou do cálculo do volume de uma pirâmide. A questão diz assim: utilizando moldes de papel, uma professora de matemática construirá sólidos geométricos por meio de dobradura e de cola. Quando montados em cada sólido, ela colará uma etiqueta com o nome dos sólidos e suas medidas, incluindo o volume. A figura a seguir apresenta as medidas do primeiro sólido montado pela professora, uma pirâmide retangular com base de medida 6 cm por 10 cm e a altura de 5 cm. Na etiqueta deverá constar que o volume desse primeiro sólido é de qual desses daqui. E aqui observe, ele colocou a figura indicando para a gente essa pirâmide aqui, ó, retangular. Ou seja, essa base da pirâmide é um retângulo. Está mostrando aqui que a altura da pirâmide é 5 centímetros e essa figura que nós temos na base, esse retângulo que a gente tem na base da pirâmide aqui, tem comprimento 10 e largura 6. E quer que a gente calcule o volume desse sólido, ou seja, o volume desta pirâmide. Para calcular o volume de uma pirâmide, a fórmula é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A área da base a gente não tem, mas a altura aqui foi dada, que é 5 centímetros. Então a gente precisa achar aqui qual que é essa área da base. Como a base dessa pirâmide é um retângulo, e nesse retângulo foi dadas as dimensões aqui, ó, que é 10 centímetros de comprimento, por 6 aqui de largura, para a gente encontrar a área de um retângulo é só multiplicar o comprimento pela largura. Então vai ser 10 vezes 6, e 10 vezes 6 aqui vai dar 60. Então já sei que essa área da base é 60. Assim, esse volume vai ser 1/3 vezes 60 vezes 5 aqui vai dar 300. 300 aqui a gente pode simplificar com 3, aqui vai sobrar 100. Assim, o volume dessa nossa pirâmide vai ser 1 vezes 100 vai dar 100 centímetros cúbicos. E essa resposta tem aqui na letra B. Show de bola! Foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!